E o que me chama a atenção, irmãos, é que nós temos que vigiar com a nossa boca, com os nossos ouvidos, irmã. Porque um dia Jesus chega assim e diz assim para os discípulos: olha, saem por aí, fazem uma enquete do Ibope aí. Primeiro pesquisa de Ibope, quem fez foi Jesus. Diga para os homens o que eles pensam que eu sou, o que eles estão achando. Jesus queria saber o que os homens achavam dele. Aí voltaram com a resposta: ou tu és Elias, ou tu és Jeremias, ou tu és um profeta. O resultado é um só. Todo mundo está falando que o senhor é profeta. Jesus olhou para os 12 e disse: vocês, o que eu sou para vocês? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: olha aqui, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no... Sabe o que Jesus está dizendo? Pedro, você acabou de emprestar a boca para o meu pai acabou de usar os teus lábios. Você acabou de ser vaso agora, acabou de ser profeta, acabou de ser boca de Deus, canal de Deus, acabou de ser. Irmão, não dá um minuto de conversa, pega o texto, não dá um minuto de conversa. Jesus muda de assunto, né? E diz assim: agora convém que o Filho do Homem vá a Jerusalém, seja entregue na mão dos malfeitores e vão me matar. Pedro olhou: não, só tem dó de ti mesmo. Jesus disse: para trás de mim, Satanás, que serve de escândalo. Resumindo: ô Pedro, você acabou de emprestar a boca para o diabo. Um minuto atrás ele foi boca de Deus, um minuto depois ele emprestou a boca para o inimigo. Um minuto atrás ele foi porta-voz de Deus, um minuto atrás ele foi porta-voz do inimigo. Sabe o que me chama a atenção, meu irmão? O teu ouvido não é do inimigo, a tua boca não é do inimigo, a tua mente não é do inimigo, o teu olho não é do inimigo, o teu coração não é lugar para o inimigo. Você é de Deus, mente de Deus, palavra de Deus na tua boca, nos teus lábios. Não empreste a tua boca ao adversário. Oh Senhor, tinha que acontecer. Jesus estava dizendo, já vinha dizendo há tempo, mas Pedro vai... Jesus não estava repreendendo Pedro, mas o que estava usando a boca de Pedro. E só usou a boca de Pedro porque Pedro emprestou a boca para ser usado. Paz, meus irmãos, é pesado, mas é verdade. Eu não sei se eu já disse isso aqui. Fui pregar num trabalho e levei um cantor comigo. Homem de Deus, irmãos, homem de Deus. Não vou trazer aqui. Não, que na força da palavra aqui, eu quase ia falar: qualquer dia eu vou trazer ele aqui, mas diante do que eu vou contar, o pastor já vai falar: não, aqui não. Mas se trouxesse aqui e colocasse para cantar, os irmãos iam ver. Céu desce, canta com a alma, o povo sente. Levei ele para cantar num trabalho que eu iria pregar, para nós abençoar o pastor, a igreja, um trabalho pequeno, sofrido. O pastor queria que nós... Vou levar o cantor, levei ele. Quando eu estou indo embora, levei o cantor para jantar, e a gente conversando, assuntos do reino, irmão. Assuntos do reino, obra de Deus, viagens, e de repente ele solta um palavrão, tá, dentro do carro. Eu dirigindo o meu carro, eu me lembro como se fosse agora, eu estava passando uma lombada. Aleluia. Do jeito que eu passei na lombada, eu já olhei para ele, eu perdi a reação. Falei: não, será que eu ouvi isso mesmo? E ele olhou para mim e falou: é ou não é, varão? Eu falei: eu nem sei o que é, eu não sei se foi a lombada, se foi o susto, o que foi, eu não sei. Falei: Senhor, eu ouvi isso mesmo? Teu servo acabou de soltar isso? Acabou de ser boca de Deus para abençoar o povo através do louvor, agora emprestando a boca para falar palavrão? O Espírito de Deus falou comigo: já faz parte dele. É tão natural que já saiu no natural mesmo, já faz parte. Ou seja, quando vai cantar, se veste de uma roupa de adorador. Mas quando acaba o culto, ele tira essa roupa, deixa do lado de dentro da igreja e vai embora do jeito que ele é. Mas aqui, não. Nós somos boca de Deus, irmão. Pregador, a mesma coisa. Técnica de púlpito, bom de Bíblia, bom para decorar texto. Sabe o que fala, sabe como falar, sabe como colocar a palavra. É agitador de plateia, mas quando acaba a mensagem, tira aquela roupa de santidade de pregador, coloca do lado de dentro no cantinho da igreja, mas vai embora do jeito que o é. Pedro andando com Jesus 3 anos, mas emprestou a boca para o adversário. Mas resumindo, o que Jesus veio para fazer, fez. Foi para Jerusalém, foi entregue. Diz o texto que ele foi preso, foi julgado, condenado, açoitado, coroado, crucificado, foi morto, sepultado. Mas no terceiro dia ressuscitou. Oh Senhor, aleluia. Agora veja os irmãos, voltando um capítulo antes aqui, capítulo de número 20, nós lemos o 21 do 18 para frente, capítulo 20, não precisa nem abrir a sua Bíblia, eu vou procurar ser o mais claro possível. No terceiro dia após a sua morte, Maria Madalena resolve visitar o túmulo de Jesus.
E o texto diz que ela compra uns ungüento e ela vai levar para ungir lá o túmulo de Jesus. De longe ela olhou e viu que a pedra que tinha sido colocada na boca da sepultura não estava mais na boca, estava do lado. Quando ela chega perto, ela vê que o lenço que estava enrolado na cabeça de Jesus estava colocado na frente da sepultura. Ela diz, o negócio aqui está diferente, não estava assim. Quando ela entra dentro da sepultura, ela começa a procurar, e detalhe, o anjo sentado olhando para ela. E ela não queria conversa com o anjo, irmão. O assunto dela era procurar Jesus. E o anjo ainda tinha rosto de menino. Se você pegar o texto, você vai ver quando ela vai falar para os discípulos. Como que era ele? Veste reluzente. Mas e o rosto? Era de menino novo. É aí que ela não quis ouvir mesmo. O anjo de olho nela, e ela procurando Jesus. Procura. Como ela não perguntou para o anjo perguntou para ela. Está procurando quem aqui, irmã? Eu estou parafraseando, mas se você for ver, é bem assim. Estou falando uma língua mais simples. Está procurando quem aqui? Ela disse, Jesus Nazareno. Não está mais aqui não. Por quê? Ele já ressuscitou. Sabe o que o anjo está dizendo para ela? O texto diz assim, ó, por que procura na casa de morto aquele que vive? Traduzindo, está procurando quem aqui? O Jesus Nazareno. Ele não está aqui não, já ressuscitou. Ou seja, se ele ressuscitou, não está no lugar de morto, ele está no lugar de vivo. E detalhe, ide anunciai aos discípulos que ele já foi adiante de vós. Vai lá para a Galileia, ele já foi adiante de vós. Eu estou profetizando, ele já foi adiante de vós, meu irmão. Diz que a semana só começa, o ano só começa depois do carnaval. Para mim, meu irmão, começou já na Santa Ceia da Virada. Eu já estou debaixo da graça, estou debaixo da palavra, estou debaixo da promessa. E como boca de Deus eu quero dizer, não interessa o que está te esperando, mas boca de Deus eu estou profetizando sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Pode ir cantando, porque Deus já foi adiante de você. Eita Deus, quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Ele já foi adiante de vós. E calabasurião da lamanai. E o texto diz, irmão, que a irmã Maria Madalena sai numa desembalada carreira, que ela foi entregar notícia. Para imaginar, irmão, Jesus ressuscitou, aqueles que estavam pensando que o ministério, a igreja tinha acabado. Para imaginar, e agora ouve falar, ele ressuscitou. E quem sabe no arquivo dela, ela disse, bem que ele falou que ia morrer e ia ressuscitar mesmo. Agora falou que ressuscitou, e não é que é verdade esse negócio? E ela sai correndo para falar com os discípulos, ela encontra dois discípulos, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 20, diz o texto que foi Pedro e João, os dois estão ali conversando, eu não sei qual era a conversa, meu irmão, mas os dois conversando, e ela chega mais ou menos assim, olha, Jesus ressuscitou. Quem? Jesus. Quem falou? Eu fui na sepultura dele agora. E quem é que falou? Ele falou? Não, era um rapaz que estava lá. Quem era ele? Não sei. O nome? Não sei. Filho de quem? Não sei. E como que ele estava vestido? Veste reluzente. E o rosto? Rosto de menino. E falou o quê? Ainda me deu um choque. Diz, por que eu procuro na casa de morto aquele que é vivo? E mandou eu sair para dar notícia. Eu encontrei você. Eu estou falando. O texto diz, irmãos, que os dois saem correndo e deixam a irmã Maria para trás. Ela nem acabou o testemunho ainda, irmão. E os dois saem correndo. E diz o texto, Evangelho de João, capítulo 20. Que na corrida, um está mais agoniado que o outro, irmão. E diz o texto que um corre mais do que o outro. E a Bíblia diz que quem correu mais foi João. João. Eu já vi bons livros dizendo. João se destaca na corrida porque ele era mais novo do que Pedro. Eu já vi pastores dizendo que João chegou primeiro porque ele era discípulo do amor e quem ama chega primeiro. Eu prefiro ficar com o livro. Ele era novo e ele corria mais. Porque... segura nós, irmão. Nós somos novos. Nós corre mesmo. Aleluia. Esses dias, o ano de 2014, o meu carro não, porque eu troquei algumas vezes de carro, mas não se empolga não, viu, irmão? Eu saí de um 89, fui para um 91, mas enfim, eu andei 46 mil quilômetros no ano de 2014. Minha esposa está aqui. Sabe o que eu estou falando? Quantas sextas-feiras eu saí de Catanduva às 5 horas da tarde, depois que pegava as crianças. Saía de lá, chegava aqui 9 da noite. Pregava sábado de manhã, pregava sábado à noite, pregava domingo à noite. E da onde eu estava, acabava o culto, só entrava no banheiro da igreja, ou às vezes, quando eu não conhecia os irmãos, eu ia molhado mesmo, primeiro restaurante da estrada, eu entrava no banheiro, trocava a camisa e chegava em Catanduva 2, 3 horas da manhã.
46 mil quilômetros. Já ouvi falar que a média de andar é de 15, no máximo 20 mil. Se o seu carro não está na média, irmão, precisa andar porque está parado. E você precisa andar, mas não tem tempo. Eu vou te ajudar. Aleluia. Andando, pregando, fazendo trabalho de Deus, né? E aí eu fico imaginando a agonia dos dois correndo, e o texto diz, irmãos, que João se destaca, porque era novo, né? E eu falei para minha esposa, eu estou cansando já. Eu confesso que as minhas forças já não são mais as mesmas. Esses dias... Como é que é, irmã? Obrigado, irmã. Para mim eu tinha ouvido, está passando a idade. Não, graças a Deus, ela não falou isso. Mas eu falei para minha esposa, eu estou cansando. Meu corpo não está acompanhando o ritmo da agenda. Eu estou cansando. Porque a idade chega. Mas não sou velho não, irmão. Não sou não. Mas a gente sente. Eu fico imaginando Pedro, na hora da corrida, querendo chegar no túmulo, João mais novo. Quem sabe João disse, ô Pedro, não dá para você acelerar aí não, varão. Não dá não, varão. Você fala assim porque você é mais novo, então a gente se encontra lá. E João, ó, correu, e o Pedro vem atrás, correndo. E quando João chega na boca da sepultura, que ele vê que está aberto, ele não entrou. O texto diz que ele falou, eu não vou entrar. Ficou com medo, irmão. Tem tradução que diz que ele não sabia o que era para fazer. Quem chega depois? O velho Pedro. Pedro diz assim, e aí João, o que está acontecendo lá dentro? Não sei. E lá dentro, quem está lá? Não sei. O que está? Não sei também. Você não entrou lá? Não. Mas aí correu para quê, irmão? Correu, e quando chegou lá não sabia o que era para fazer. Irmão, não é para correr. Não é para correr, é para andar. Salomão diz que a vitória não é para quem tem pressa, é para quem vai devagar. Fica tranquilo, quem tem pressa, meu irmão, diz o ditado que come cru e quente. Deus não tem pressa quando Ele trata de fazer a obra dele na vida de alguém. Deus tinha pressa de tirar o povo de Israel do Egito, mas para preparar o homem que seria o líder para tirar o povo, Deus levou 40 anos. Não era mais fácil falar, Senhor, deita Moisés dormindo de um jeito e acorda já preparado. Não era mais fácil? Mas ia pular etapa. E se pulasse etapa não ia vencer lá na frente. Deus disse, não, eu vou preparar ele. E o cursinho intensivão vai ser quando, Senhor? 6 meses? Não. 1 ano? Não. 2? Não. 5? Não. Mais de 5? Mais. 10? Não. 40 anos. Dá para esperar, irmão? Dá. E o texto diz que os dois entram dentro da sepultura, Pedro pega o lençol, abana, diz, João, você tem mais força nas pernas do que eu e corre mais do que eu. Você pode até sair pregando na minha frente, mas a tua mensagem vai ser a mesma que a minha. De verdade, quem tu encontrar no meio do caminho, diga que de verdade Jesus Cristo já ressuscitou. Aí um olhou para outro dentro da sepultura e falou, não é que a irmã Maria tinha razão mesmo? Nós deixamos ela falando sozinha, não escutamos todo o testemunho, mas vai que mandou uma notícia para nós e nós não escutou. Vamos voltar para ouvir? E diz o texto que voltaram, irmão. Mas quando eles voltaram correndo, a irmã Maria tinha vindo atrás. Quando eles foram na sepultura correndo, ela já vinha vindo atrás. Só que ela não entrou dentro da sepultura. O texto diz que ela ficou sentada para o lado de fora num cantinho. Quando eles voltam correndo para ver a irmã Maria, eles não viram a irmã Maria sentada no cantinho. Eles acharam que a irmã Maria tinha ficado lá. Ela já tinha vindo atrás, só que ela não entrou. E saem correndo de novo e deixam a irmã Maria para trás. Quando eles saem correndo, Jesus aparece para a irmã Maria e disse, olha aí de anunciar aos meus discípulos para eles ficarem reunidos. Quando eles menos esperavam, eu vou aparecer para eles. Quando ela sai correndo para entregar a notícia de novo atrás dele, ela é chamada por Jesus. Ô Maria, pois não, Senhor. E diga para Pedro que com ele eu quero falar no particular. Viu? Eu quero olhar no olho dele e perguntar se ele está bem. E lá vai ela. Daqui a pouquinho ela não encontra mais Pedro e João, ela encontra os demais. Ela disse, olha, agora é verdade, viu? Agora é verdade. Jesus ressuscitou mesmo. Eles disseram, nós fomos lá e não vimos nada do que você falou. Viu? Você falou que tinha um camarada rosto de menino, veste reluzente. Ele não estava lá não. Ela disse, não, mas eu vim de lá agora. Eu encontrei Jesus. Mas nós viemos de lá agora também, nós não encontramos. E onde que você estava aqui, você encontrou? Não, é que eu estava do lado de fora e vocês saíram correndo. Aí vocês saíram correndo, não ficaram. Não ficou, não viu Jesus. É igual o crente, meu irmão. Acabou a palavra e não quer nem saber se já deu a bênção apostólica ou não. Ele vai embora antes da bênção. Não, fica até a bênção apostólica. Deus tem coisa a mais para você. E o texto diz, vocês foram embora antes da bênção apostólica, não viram Jesus, não viram a bênção completa. Mas mandou falar para vocês ficarem reunidos, viu? E você, irmão Pedro, falou que com você quer falar no particular. Olhar dentro do teu olho e perguntar se você está bem. Pedro tremeu de alto a baixo, irmão.
Pedro falou, meu Deus, o que vai ser de mim agora? Porque Judas que foi avisado, traiu, cobrou para trair, se matou. E eu que fui avisado, neguei 3 vezes de graça. Esse homem agora volta dizendo que quer olhar dentro do meu olho, perguntar se eu estou bem. E o texto diz que passa-se uns dias, Jesus aparece para os discípulos. E diz o texto que Jesus está conversando com eles, daqui a pouco sumiu. Foram falar para Tomé. Tomé disse, eu só acredito se eu ver. Mas ele não falou que era para ficar reunido? Você não estava com a gente, você não viu. Fica com a gente que tu vai ver. Então ali orando, Jesus aparece de novo. A paz seja convosco. Tomé entrou em cena e disse, é o Senhor mesmo? Então prove. Apalpe o pulso, apalpe o tornozelo. Coloca a mão do meu lado direito, onde colocar a lança. Do lado onde enfiar a lança. Colocou, Tomé disse, agora eu estou vendo que é o Senhor. Então não seja incrédulo. Seja crente. E daqui a pouquinho, Pedro ficou nervoso, irmão. Pedro disse, fica esse tal de some, aparece, aparece, some. Falou que queria falar comigo, olhar no meu olho, não falou nada com nada, some, aparece, não fala a hora que chega, a hora que sai. Quer saber de uma coisa? Para mim a igreja acabou, o ministério acabou, a chamada acabou, o louvor acabou, a direção acabou, a regência acabou, a pregação acabou, a promessa acabou. Eu tenho profissão, eu sei fazer barco de pesca, rede de pesca, tenho um amigo, eu vou voltar a pescar. João disse, eu estou junto. Tiago disse, eu também. Jesus disse, eu vou buscar na praia. Não foi assim que nós lemos? Diz o texto que eles estão lá pescando a noite inteira, mas não pega nada. Não pega nada, porque Deus é assim. Quando ele fecha a porta e esconde a chave, eu quero ver quem é que acha. Mas quando ele abre a porta, eu quero ver quem é que fecha. Oh, Senhor. Estão lá pescando a noite inteira, irmão. Não pegou um peixe. Não pescou uma tilápia, não pescou um lambari, não pescou um nada lá. Mas não vai pescar mesmo, irmão. E detalhe, a noite inteira. Aí Jesus vai lá na areia da praia buscar. Vai lá na areia, vai lá na praia. Porque o teu parente, meu irmão, que você ama tanto, que já cantou na igreja, já deu glória contigo, já fez parte do coro, já fez parte do corpo de Cristo. E hoje está lá fora, eu te dou uma notícia, meu irmão, fica tranquilo, aonde tiver Deus busca lá na esquina, Deus busca na praia, Deus busca na pista de dança, aonde tiver de Deus busca. O que você não faz, Jesus faz. Jesus pode entrar no sonho dele, no sonho dela, Jesus pode falar no coração dele, no coração dela. Quem faz a obra é Deus. O texto diz que Jesus chega na areia e diz assim, pegaram alguma coisa? Pedro, Tiago e João pescando, diz, quem é que está gritando lá? Eu não sei. Joga a rede do lado direito. Aí alguém grita assim, nós já jogamos, mas joga de novo. Aí os discípulos dizem assim, chegou agora, estamos a noite inteira, chegou de madrugada com o sol saindo e mandando nós jogar a rede do lado direito. Quem sabe alguém diz, mas joga só para falar que joga, né? A gente nem sabe quem é. Aí diz, então nós vamos jogar, mas joga de novo, eu estou mandando. E diz o texto que quando jogaram 153 grandes peixes. João olhou para Tiago e falou, eu sei quem faz isso. O Nazareno. Pedro estava nuzão, do jeito que nasceu, para não molhar a roupa, quem sabe ele tirou, colocou no canto do barco, ficou do jeito que veio ao mundo. Quando falaram, é obra do Nazareno, e do jeito que ele estava, ele fluc para dentro d'água. Jesus disse, mas pode vir, pescar a noite inteira, estão com fome, estão com sede. Já tem peixe assado na brasa e água fresca para beber. Sabe o que Jesus estava dizendo? Se eu fechei a porta, vocês vão tentar e não vai conseguir. Mas confie em mim. Vocês estão acreditando na provisão, tem que acreditar no provedor. Já tem pão na mesa fresco para você. Deus está suprindo a necessidade da casa de alguém hoje aqui. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Anda calava, suvianda, lamanai. Não vai faltar sapato nos pés, não. Não vai faltar veste no corpo, não. Não vai faltar o pão sobre a mesa também, não. E nem vai faltar o azeite sobre a tua cabeça. Não vai faltar. Deus está dizendo, eu estou suprindo a necessidade que está te afligindo. Deus está falando com alguém aqui. Essa luta não vai te matar. Esse processo não vai continuar te afligindo. Deus está dizendo, hoje eu estou dando um basta nessa situação, viu? O país está parado, o feriado está aí, mas o trono não para, o trono não erra, o céu não para, não tem feriado. Deus está trabalhando em prol da tua vida.
Oh Senhor, receba esta palavra. Deus está suprindo a tua necessidade de ordem física, espiritual. E Deus está dizendo com alguém sentimental. Oh, fala, mão, tui, nevaia, lava, xergnai. Quando chegaram na areia da praia, Jesus disse assim: pode comer. Pensaram que ia apanhar, irmão. Tem gente que é assim, irmão. Deus, ele é tão tremendo, irmão, que quando o crente acha que está tudo bem, que ele está top, está 10, está um espetáculo. Aí Deus vai lá e, quando ele chega na igreja, coração contrito. Não é que Deus passa o bálsamo no erro não, meu irmão. É que Deus sabe a hora de corrigir. Camarada já está morto, chega aqui, Deus sapecar, acabou de matar. Ele entra na igreja triste, mas com o coração quebrantado, arrependido. Deus vai lá e fala: estou contigo. Ele diz: mas eu nem mereço ouvir isso, mas eu estou contigo. Eu te ajudo. Eu tenho vitória. A promessa está de pé. Aí o camarada sai um gigante da igreja, né? E quando ele entra grande, estou cantando, tenho viajado, tenho pregado, tenho feito, tenho orado, tenho jejuado, tenho buscado na madrugada. Deus diz: desce mais, se humilha. Dá para entender Deus, irmão? Pensaram que ia apanhar, Jesus disse: já tem um peixe assado aí, eu estou assando. Sabia que você estava com fome, tem água fresca, pode comer. E Pedro desconfiado. Aí se cumpre o versículo que nós lemos. Jesus olhou para Pedro: tu me amas, Pedro? Te amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Sabe o que Jesus está dizendo? A igreja não acabou não, viu? O ministério não acabou não. O chamado também não acabou não. Apacenta as ovelhas. E aí, vamos comendo, gente. Ô Pedro, você me ama, Pedro? Eu te amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Meu varão, apacenta minhas ovelhas. Não acabou a obra não. A obra ainda está de pé. Vamos comendo, gente. Ô Pedro, tu me ama, Senhor? Eu já não sei mais de nada. Tu que sabes. Eu acho que eu te amo. Não é assim que está lá, irmão? Quando eu falei que eu ia contigo até a morte, o Senhor falou que por falta de uma eu ia negar 3 vezes. Eu falei que não era. Ele falou: só para tu saber, depois das 3 o galo canta. Neguei uma, neguei 2, neguei 3, bendito o galo cantou. Agora estou falando que eu amo. O Senhor está perguntando a mesma coisa? Eu já não sei mais de nada. Quem sabe é o Senhor. Eu acho que eu te amo. Jesus disse: não foi isso que eu te perguntei. Só vou te dizer uma coisa: apacenta minhas ovelhas. Aí Jesus disse: na verdade eu te digo, Pedro. Foi onde nós lemos. Hoje tu és moço, mas quando tu ficares velho, estenderás as tuas mãos, outro te cingirá e te levará para onde você não queira ir. E João diz assim: quando Jesus disse isso, disse que com que morte havia de glorificar a Deus. O Pedro. Sabe o que Jesus está dizendo? Pedro, hoje você faz o que tu quer. Tu é marrudo, tu é forte, tu é saudável. Mas quando você ficar velho, Pedro, vão te matar de um jeito que você não vai querer morrer. Guarda essa palavra. Sabe o que Jesus está dizendo? Quando você estava comigo, você me negou 3 vezes com medo de morrer. Mas o meu espírito vai invadir a tua vida. E você vai ter prazer de perder a tua morte por causa de mim. Jesus está dizendo para Pedro, irmão, num momento ali que Pedro precisava daquilo, porque Pedro estava com o coração amargurado. Para imaginar, quando você faz alguma coisa, talvez sem querer, mas que depois você percebe que você feriu o teu amigo, enquanto você não encontra, não pede perdão e não sente que o perdão foi liberado, você não fica em paz. Imagine o próprio Jesus, meu irmão. Jesus já havia dito, Pedro tinha negado. Imagine a consciência de Pedro e Jesus conversando com Pedro, Jesus acalentando o coração de Pedro. Aí diz o texto que ele ainda fala com Pedro, diz assim, ó, e tendo dito isso, diz: segue-me. Está dizendo: vem comigo, Pedro. Acabou não, varão, não vou te jogar fora não. Vem comigo. Pedro ficou tão sem reação que demorou, irmão. Demorou para ir. João entrou na frente, abraçou Jesus e foi. Aí Pedro ficou preocupado: Senhor, e desse aí, o que será? De quem? De João. O Senhor falou que eu vou ficar velho. E João, vai acontecer o que com ele? Ô Pedro, cuida da tua. Não, pega o texto, irmão. Jesus diz assim: se eu quero que ele fique vivo até que eu venha, o que importa a ti? Segue-me tu, varão. Eu estou te convidando você para me seguir. Você está querendo cuidar da vida de João? Então falar um português bem claro, irmão. Jesus está dizendo: ô Pedro, cuida da tua. João, cuida da dele. E deixa comigo que eu cuido dos dois. Fica tranquilo, deixa que eu cuido dos dois. Agora cada um cuida na sua. Fica tranquilo. E diz o texto, irmão, que Pedro não se dava muito com João. Bons livros dizem. Pedro era sócio do pai de João na pescaria. Os dois não se davam. Tem um ditado que diz: 2 bicudos não se beijam. Mas com Jesus no barco, Jesus quebra o bico e faz beijar. Jesus tira as indiferenças, Jesus faz necessitar. É verdade ou não é, irmão? É verdade. Aquele camarada que te açoita. Quando você menos espera, ele chega em você e pede oração. E ele reconhece que você é um amigo, que você está pronto para ajudar. Só Deus pode fazer isso, viu, irmão? Só Deus, porque a natureza do homem é má.
Mas o texto diz que Jesus sobe ao céu, o tempo se passa, Pedro fica velho, tentaram prender Pedro a primeira vez na morte de Tiago, mas Pedro foi solto porque a igreja de Jerusalém estava orando. E você já ouviu essa mensagem, a oração era curta, porém objetiva, solta Pedro Deus, solta Pedro Deus, solta Pedro Deus, solta Pedro Deus. Deus não aguentou, foi lá e soltou Pedro. Porque se nós falar a mesma língua, Deus não aguenta, o céu se abre e o milagre desce. Tem que falar a mesma língua, meu irmão. Não é partidos dentro da igreja, não é patotinha na igreja, não é grupinho específico na igreja. Você fala A, eu aqui falo B. E a turminha do C? Fala C. E a do A? Fala D. Aqui não. Aqui não tem A, não tem B, não tem C, não tem D. Aqui tem J, Jesus de Nazaré. Tem Jesus que vai na frente. Se nós falarmos a mesma língua, o céu se abre. Pedro é liberto, mas os anos se passam, Pedro fica velho. Prenderam a Pedro. Pedro sabia que ia morrer porque Jesus havia dito. Só que Pedro estava preparado. Pedro disse, na primeira eu neguei, fiquei com medo de morrer, mas agora eu não nego, eu vou até o fim. Falaram, vamos te crucificar. Disse, não, crucificar eu não quero, vai morrer crucificado. Então me crucifica de cabeça para baixo, porque Jesus disse, vão te matar de um jeito que você não queira morrer. Me crucifica de cabeça para baixo. Por quê? Porque eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. Eu posso morrer na cruz, mas que nem ele não, porque eu sou indigno. Ele é demais. Ele foi demais, ele é demais, eu não sou capaz de morrer como ele. Crucificaram Pedro de cabeça para baixo. Já de João, quando Jesus disse, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importa a ti? Já mudaram a mensagem, irmão. Já mudaram a mensagem, já saíram falando, nós lemos aqui. Que saíram falando? Falaram que esse discípulo não ia morrer. Não foi assim que nós lemos? Mas o versículo 23 diz, Jesus, porém, não disse que ele não morreria. Jesus disse, se eu quero que ele fique até que eu venha. Porque Deus fala assim, irmão. Deus fala um negócio, chega lá na frente, já mudou toda a fiação. É dessa maneira mesmo, irmão. Conheço o profeta que não gosta nem de orar para as pessoas. Irmão, querem uma oração? Não. Ele se ora, já ora encerrando. Por quê? De tanto que as pessoas distorcem a palavra. Sabe por que a palavra a Bíblia foi escrita, irmão? Porque se não fosse escrita, já tinha distorcido tudo. Então tem que ser registrada, para que não haja distorção da palavra. Quando eu fiz teologia, para os irmãos entenderem o que eu quero dizer. Quando eu estudava teologia, na minha aula de bibliologia, a professora pegou 10 alunos e mandou para fora da sala. E ela disse assim, olha, eu vou contar a história para vocês aqui na sala. E vou mandando um por um entrar, até chegar ao 10º. Ela contou uma história. E a história era o seguinte, meu esposo, quando era solteiro, estudava na faculdade, existia uma moça que ela namorava, estava noiva para casar, ficou grávida, o noivo abandonou, ela teve que parar o estudo, porque ela não teve condições de sustentar a criança. Mas ele continuou firme, orando por ela, e ela não estudou. Mas hoje ela é uma senhora, dona de casa, abençoada, Deus deu um outro esposo, ela é feliz e o meu marido virou esposo. Amém? Aí ela mandou entrar um por um. Aí a classe, conta para esse aqui. Aí entra o segundo, a classe não fala nada. Esse aqui conta para o segundo. O segundo conta para o terceiro. O terceiro conta para o quarto. Até o nono conta para o 10º. Eu era o 10º, irmão. A história chegou em mim o seguinte. Pastor estudava. Pecou com a moça. A moça ficou mãe solteira. E nunca mais ninguém viu ninguém. Mas Deus é bom e hoje ele é pastor. A professora entrou em cena e disse, está vendo por que Deus mandou registrar? Porque se for no rádio peão, no telefone sem fio, chega distorcido. Deus está falando, eu vou abençoar, mas sempre existe alguém no meio para falar, porém, não tem nada de porém. Se Deus falou que a vitória é tua, a vitória é tua. Jesus não disse que ele ia ficar vivo. Falaram que ele já não ia nem morrer mais, já ia esperar o arrebatamento. Jesus disse, não, se eu quero que ele fique até que eu venha. Sabe por quê? Porque o livro de Apocalipse não tinha sido escrito. E era João que Jesus queria usar. E sabe o que Jesus estava dizendo? Eu vou aparecer para ele. Quando? Lá no deserto da ilha de Patmos. Vou revelar a ele o último livro da Bíblia, porque é ele que eu vou usar. Tentaram matar João em tacho de gordura fervendo. Tentaram matar João em grelha, em chapa de aço fervendo. João viram que não matavam um homem e jogaram no deserto da ilha de Patmos. Porque quem tem promessa de Deus, meu irmão, não é chapa quente, não é tacho quente que vai matar quem tem promessa de Deus. O texto diz que ele vai para o deserto de Patmos. Jesus se revela a ele, revela o livro de Apocalipse. E diz o texto que ele escreve a despedida dizendo que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre vós todos os dias. Amém. Porque Jesus disse, se eu quero que ele fique até que eu venha, quem é que vai matar? Jesus está dizendo o seguinte, a obra na vida de João não acabou. Na de você vai acabar primeiro, Pedro, mas na de João tem um pouco mais.
Irmão, se a obra de Deus ainda é fiel na tua vida, como nós sabemos que ela é, não é essa luta que vai te matar, não é esse processo que vai te deixar prostrado. Deus está dizendo com alguém aqui: não acabe a tua carreira, não frustre o teu ministério, não abra mão da tua fé. Foi Deus quem te chamou, foi Deus que te prometeu. O homem decepciona, mas Deus está dizendo: o que eu falei eu vou cumprir, porque eu sou fiel para cumprir com a minha palavra. Quantos podem dizer amém, irmãos? Aplauda a Deus, amém.